O Jorge Igor colou lá no Flow Esporte Clube, na real foi semana passada, né? E eu tava vendo aqui ele falando sobre o Abel, uma fala bem interessante, sobre o que ele acha que faz com que o Abel seja tão perseguido no meio, na mídia, né? Na mídia esportiva aí de maneira geral, e as falas dele são bem interessantes aí com a rapaziada do Flow, que apesar de, tá ali o Kroos e o Davidson, um flamenguista e um corintiano, mas eles inclusive comentam sobre isso. É legal que às vezes os influenciadores, os comunicadores que não são convencionais, digamos assim, às vezes tem mais coerência que a galera, mas é bom que aqui, nessa mesa tem um cara convencional, né, da televisão, e os caras da internet, e uma conversa bem legal e bem aberta, bem franca mesmo, sobre o que acontece em relação à perseguição a Abel Ferreira, beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante, e bora pro vídeo aí, o link da entrevista completa na descrição. Dos caras, essa exigência de jogo quarta, domingo e essa baixíssima tolerância à derrota. Não pode perder, não pode ser eliminado, tudo é crise, tudo é o fim do mundo, tudo acabou, sabe? Tem que acabar, tem que encerrar o ciclo, tem que mandar todo mundo embora. Acho que todo mundo tem que pisar no freio. Nosso calendário, a galera que faz calendário tem que pisar no freio, torcedor tem que pisar no freio na hora da crítica, entender que beleza, são pagos e muito bem pagos para fazer o que fazem, mas não são máquinas, galera, são seres humanos. E vão errar, tá? O Abel errou a estratégia contra o Boca, pancada nele, crítica nele. Como é que tá a balança? Ele acertou mais ou errou mais? Pois é. Não, eu acho que é muito descabido esse negócio com o Abel, cara. Porque aqui a gente vê, cara, os palmeirenses cornetando o Abel. Fala, cara, não acredito nisso que eu tô vendo aqui. É um bagulho que é inacreditável. Eu tenho uma teoria, eu tava até conversando com o nosso amigo de Nata, que é palmeirense. Eu acho que o torcedor, assim, não só o torcedor, o ser humano, ele se acostuma com o bom de uma forma muito rápida. Então ele acaba esquecendo o que passou. Você consegue... Eu sei que você vai lembrar do que era o Flamengo naquela... Só que, cara, olha o tempo que o Flamengo tá bem. Claro. E você se acostumou com isso muito rápido, sabe? Então, às vezes, o torcedor ele perde a noção do que já foi e do que tá agora, cara. O palmeirense, ele não tem mais a noção do que é ser um time que caiu 2 vezes pra Série B, por exemplo. Sabe? Que vive na pindaíba. Pô, o Palmeiras teve época aí que fez vaquinha pra contratar um jogador, pô, qualquer, sei lá quem que era. Então, assim, era uma situação lamentável. Hoje o Palmeiras é um dos maiores campeões, o maior campeão brasileiro. Se tirar os fax, ainda é, né? Filhos da mãe. Mesmo sem fax, né? Mesmo sem fax. Mas, enfim, tornou um clube que agora, às vezes o torcedor, ele esquece o que é passar perrengue, cara. Então, eu vejo o torcedor palmeirense criticar o Rony. Muito? Nossa, caralho, eu acho o Rony muito foda. O Rony caiu. Cada pra vocês aí. Mas aí é uma percepção, por exemplo, o corintiano que vive na pindaíba, com jogadores que infelizmente deixam a desejar. Porra, um Rony pra gente seria do caralho. Só que como hoje o palmeirense se acostumou com esse time bom, com o que o Abel fez, o próprio Flamengo, é difícil o cara ter essa consciência, né? Do que já foi e do que tá agora. E eu também não quero ter a pretensão de entender na totalidade o que o palmeirense sente, assim, me colocar na pele. Mas a única coisa que eu peço é pra galera ter, assim, a medida correta das coisas, assim. O Abel não é que ele não possa ser criticado, não mereça ser criticado. Ele erra como errou em 2023. Né? Mas, gente, ele é ser humano. E ele tem um crédito gigantesco. Ele não erra em 2023. Num patamar, assim, inacreditável, sabe? Então, só isso. O profissional tem que ser cobrado, mas a gente erra muito na mão, assim, na hora da Você acha que a imprensa bate além da conta no Abel? Pra caramba. Além do que precisa? Pra caramba. Mais do que nos outros? Muito por clubismo, tá? Porque, infelizmente, tem muito bichinho do clubismo ali que contamina muita gente no microfone. Não são todos, claro. Tem exceções honrosas, valiosíssimas, mas tem muita gente que leva... Pô, cara, assim, os caras botarem apelido no Abel de colonizador. Porque ele chegou aqui com uma postura colonizadora. Não, eu acho que ele é um cara que vem de uma outra cultura e que ele sente o choque com algumas coisas que se fazem aqui, que ele não está acostumado. Então é natural que ele tente colocar o olhar dele, a visão dele. Acho que em muitos momentos o Abel na beira do campo exagera pra caramba. E aqui tá um cara que narra jogos do Palmeiras no estádio e é verdade. Só que ele não é o único que faz. Então se vende também uma imagem de que é só o Abel. Aí vai outro dia o Belmonte. Não, quem é esse português pra vir aqui? Cara, pô, pelo amor de Deus, assim, eu acho que se passa muito da medida, adjetivação, rótulos. Vamos analisar trabalho, né? Analisa trabalho, analisa o que o cara faz, os pontos positivos, negativos, mas eu acho que a galera aqui bate demais porque tem muito cara que não é palmeirense que não tá feliz, né? De ver o Palmeiras levantar a taça toda hora, né? Não, a gente fica aqui, sem sacanagem, todo ano que passa a gente fala, esse ano que o Abel vai embora, pelo amor de Deus. Seleção leva o Abel, alguém leva o Abel, pelo amor de Deus, nossa, que a gente não aguenta assim, o clima fúnebre que tava no programa aqui, quando ele falou que ia ficar. Nossa. Cara, e assim, isso é
legítimo. Sabe, não tem nada de errado no cara que é rival se sentir assim. Agora, o cara começar a colocar peso maior nas críticas por isso, misturar as estações, que, pô, aí é viagem. Não, aí, total. Aí não e dá. aí, assim, outro treinador português, né, o Jorge... Aí ele fala do Jorge Jesus, né, mas enfim... essa fala aí do Jorge Igor, ela é muito importante, porque é alguém lá de dentro, né? A gente às vezes fala, pô, o cara persegue o Palmeiras, é clubismo, é isso, pô, mas a gente tá vendo de fora, né? Então a gente tá vendo o que tá, por exemplo, no programa de televisão. O cara tá ali na Globo, na Band, na ESPN, tá falando mal do Abel, mas a gente tá vendo ali. Agora, geralmente, né, obviamente, o Jorge Igor, os caras, eles às vezes convivem com essas pessoas, né? Às vezes eles têm, inclusive, amizade, né, pessoal e tal, com pessoas que já falaram em relação ao Abel. Então eles sabem que às vezes isso daí realmente é um clubismo. E é o que ele falou, a pessoa não é palmeirense e vai lá e não consegue, né, ver o sucesso do Palmeiras, o sucesso do Abel Ferreira e ataca. O que assim, igual ele falou, é legítimo o torcedor não gostar disso. Obviamente você não vai gostar de ver seu rival ganhando. Eu não gostava de ver o Corinthians com o Tite ganhando tudo. Eu não gostava de ver o São Paulo com o Muricy ganhando tudo. Eu não gostava de ver isso. Mas, né, isso não significa que você tem que ir pro lado pessoal, né? Especialmente o cara que tem o microfone, que tem a voz, né? Hoje a gente tem mais voz, mas isso que é doido, ó. Todo mundo hoje tem a voz, assim, tipo, por causa da internet, né? Eu era o cara que me sentava ali na frente da TV pra assistir programas esportivos, na televisão, tudo mais. Hoje tem gente que senta pra assistir eu comentando. Isso pra mim é maluco ainda. Mas é a realidade, o presente, né? O presente é isso. E, cara, eu tenho uma voz que eu não tinha anos atrás, né? Eu não teria anos atrás e hoje eu tenho. Mas isso não quer dizer que eu possa falar qualquer coisa, que eu possa deixar meu clubismo exalar. Obviamente, a gente vai ter clubismo. No canal do Palmeiras vai ter clubismo pro lado do Palmeiras, no canal do Corinthians vai ter clubismo pro lado do Corinthians, mas a gente não pode perder a coerência também, né? Quando tiver que elogiar um rival, elogia. Quando tiver que falar, pô, os caras venceram bem mesmo, não tem problema. Agora, isso falando da internet, agora da televisão, que o cara tá ali, é um produto, né? Todo envelopado ali, todo mastigado pra uma audiência geral, né? E isso às vezes pago, né? Porque, pô, você ESPN, né? Os canais pagos, a TNT, você paga pra tá vendo a parada. Então, às vezes, você é palmeirense, você tá pagando e o cara tá falando besteira do seu time ainda. E igual ele falou, não tem problema o cara criticar uma escolha técnica do Abel, uma escolha tática e tal. O problema é o cara levar pro lado pessoal. Então, você tá pagando pra ver o cara falando mal do lado pessoal, que não tem nada a ver com o esporte, que você tá pagando pra ver o cara falar sobre futebol e o cara tá falando sobre o lado pessoal. Então é muito legal quando vê alguém de lá de dentro da mídia mesmo, mídia convencional, o cara que tá há anos na televisão, e é um narrador que eu gosto bastante, falar isso, mano. É muito legal, muito importante, porque realmente extrapolam e vão sim pro lado do clubismo, e isso hoje é indiscutível. Beleza? Deixa seu comentário, fala aí o que você acha sobre isso. Não deixa de curtir e de se inscrever no canal, que ajuda demais, e o link da entrevista completa do Jorge Igor lá com o pessoal do Flow Esporte Clube tá na descrição, beleza? Tamo junto.